Valeu, feras! Vamos continuar aqui. Vamos bater um papo sobre os três casos que mais caem aí em avaliações. E eu queria trazer um novo olhar. Nós olhamos a questão do módulo, né? Só para fechar aqui. O ângulo entre esses dois vetores, se a gente observar aqui, F1 que mede 4 newtons, e esse F2 que mede 3 newtons, a gente acabou de colocar, né, no vídeo anterior. A gente viu que o ângulo entre eles aqui, o ângulo entre eles é zero. Se eu pegar o F2 que vale 3 e eu colocar aqui em cima, a gente percebe, se eu colocar a origem com origem, o ângulo que eles estão formando aí é um ângulo de 0 grau. Então vamos analisar aqui, se eu colocar a origem com origem, o ângulo entre eles é de 0 grau. Agora, se eu pegar o vetor F1, tem 3, colocar 4 newtons aqui, e o vetor F2, no segundo caso, que está apontando para lá, que mede 3, né? 3, mede 3 para lá. Se eu analisar o ângulo formado entre eles aqui, o ângulo é de 180 graus, ok? E analisando mais uma vez o ângulo entre esses vetores aqui, a gente já viu que é o ângulo de 90 graus. Nesse caso, quando o ângulo é zero, a força resultante entre os vetores é só somar o F1 mais o F2. Então eu faço só fazer uma soma dos módulos. E nesse caso, a força resultante é só eu fazer a diferença da F1 menos a F2, né? Quando o ângulo é de 180 graus. O ângulo de 180 graus significa que um aponta para um lado e o outro vetor aponta para o outro lado, tá certo? Só quer dizer isso. E quando é de 90 graus, eles são perpendiculares entre si. É o ângulo da cruz. É o ângulo da cruz, ó. Esse ângulo aqui é de 90 graus, ok? Então fica fácil de a gente visualizar. E eu queria falar uma coisa. Quando o ângulo é o ângulo da cruz, a gente usa o teorema de Pitágoras para achar o vetor resultante. Então a força resultante, ou o vetor resultante ao quadrado, seria o vetor F1 ao quadrado mais o vetor F2 ao quadrado, e aí você calcularia o módulo do vetor resultante dessa maneira. Mas eu queria só registrar que em todos esses três casos, no caso A, no caso B e no caso C, eu posso escrever essa equação, ó. A força resultante é o vetor F1 mais o vetor F2 em todos os casos, colocando a setinha em cima. Em todos os casos, eu posso dizer que o vetor resultante é igual ao vetor F1 mais o vetor F2. A força resultante é igual o vetor F1 mais o vetor F2, ok? Então, essa equação que eu estou colocando aqui, me permita falar, essa equação aqui ela é correta em todos os casos, porque ela é uma equação vetorial. Aí você me diz, professor, e essa equação aqui que a gente fez? Essa aqui, ó, que a gente está fazendo? Essa é a equação para a gente calcular o módulo, tá? E se a gente perceber, a gente só pode calcular aqui até agora 3 situações específicas: 0 grau, ou seja, no mesmo sentido, 180 graus, ou seja, sentidos opostos, como a gente está vendo aqui, um para um lado e o outro para o outro lado, e 90 graus, que são vetores perpendiculares entre si, né? Ou vetores ortogonais, etc. Professor, teria um caso geral? Teria uma fórmula para todas as situações, todos os ângulos? Sim. A gente vai falar agora do caso
geral. Caso geral. Nesse caso geral, a gente vai falar sobre a regra do paralelogramo, tá? Que é mais ou menos assim, ó. Se eu tenho um vetor A aqui e eu vou somar com o vetor B aqui, tá? Perceba que eles estão origem com origem. E eu vou aproveitar que eles estão origem com origem, eu vou deixar. Aí o que é que eu vou fazer? Na extremidade do vetor A, eu vou passar uma reta paralelo a B. E na extremidade de B, eu passo uma reta paralelo a A, tá? Aí nesse cruzamento aqui, eu coloco o vetor resultante. Então aqui está o vetor resultante. Eu posso fazer por essa regra, ou eu posso fazer pela regra do polígono, que a gente acabou de mostrar para vocês nos vídeos anteriores, que é pegar o vetor A, coloco o A aqui, né? Depois eu coloco o B, aí eu ligo, então o que? Extremidade com origem, aí eu ligo a origem do primeiro, a extremidade do último. Esse é o vetor resultante, tá? Então, tanto faz eu fazer por essa regra, como é o nome dessa regra? É a chamada regra do paralelogramo. Regra do paralelogramo. E essa regra aqui que a gente está estudando até agora é chamada de regra do polígono, né? Bom, vamos fazer mais uma aplicação da regra do paralelogramo. Vamos lá. Então vamos imaginar um barco, vamos imaginar um rio. Tá aqui um rio e um barco vai atravessar esse rio. Tá aqui um barco e para cá é a velocidade do barco, e aqui tem a correnteza. Eu ligo o motor do barco e aponto o motor com essa velocidade, e a velocidade da correnteza para cá, ó, é a velocidade da correnteza. Então eu estou aqui no ponto A. Então essa velocidade da correnteza, a velocidade da água, vai estar aqui influenciando o barco. Vai estar influenciando o barco, a velocidade da correnteza. Então perceba que os vetores aqui estão origem com origem. Então eu vou usar a regra do paralelogramo, tá? Eu vou colocar na extremidade de B, eu vou passar uma reta paralela a C. O que é reta paralela? Que tem a mesma direção, ó. Duas retas paralelas. Então vou repetir o que eu disse lá. Foi o que eu disse? Na extremidade de B, eu passo uma reta paralela a C. E na extremidade do vetor C, eu vou passar uma reta paralela a B. Nesse cruzamento é a extremidade do vetor resultante. Então aqui é o vetor resultante e vai apontar para onde vai sair o vetor. O barco vai sair bem aqui no ponto C. Ele não vai sair aqui no ponto B, né? Ó. Se o barco sai de A, aqui de A, o barco vai se deslocar até sair no ponto C aqui, ó. Tá bom? Então tá aí uma aplicação da regra do paralelogramo. Então a gente vai adiar mais um pouquinho aqui, passar o slide, e a gente vai ver uma aplicação, tá, dessas regras. Eu vou pegar aqui uma figura geométrica que a gente conhece, que é o losango, tá? A gente vai pegar aqui o losango e a gente vai pegar os lados iguais de um losango. Aqui, ó, lado A, lado A, lado A, lado A. Então, o losango ele é caracterizado porque ele tem duas diagonais. Ele tem uma diagonal maior, vou colocar aqui, ó, diagonal maior, e ele tem uma diagonal menor. Vamos colocar aqui uma diagonal menor, certo? Vou pegar aqui uma diagonal menor. E a parada é a gente saber como é que a gente calcula a diagonal maior, vou chamar de Dzão, e como é que a gente calcula essa diagonal menor tendo alguns parâmetros. Eu vou pegar aqui mais uma vez o losango e nós vamos colocar... Cadê o losango? Vem para cá. Vamos pegar aqui o losango, dar um Ctrl D aqui, ver se ele
Então, vou pegar o losango aqui, ó. E vamos fazer de conta que eu tenho dois vetores, tá? Eu vou pegar aqui o vetor A. Não, tá muito fino. Eu vou engrossar aqui a tinta. Vou colocar a caneta mais grossa um pouco. Tá 2. Eu vou colocar 4. Vou colocar aqui, ó. Tá aqui um vetor A. Aqui é um vetor A. E vou colocar o vetor A desse jeito, ó. Então, esses dois vetores vou chamar de vetor B, tá? Vou chamar aqui um vetor B. Tem o mesmo tamanho do A, mas como tem sentido diferente de direção, então é um outro vetor. Então, a gente vai usar a regra do paralelogramo. Na extremidade de A, eu vou passar uma reta paralela a B. Na extremidade de B, aqui, ó, eu vou passar uma reta paralela a A. Tá paralela a A. E aqui é o cruzamento, na ponta do losango, né? E aqui eu vou passar o vetor resultante, tá? Ó, aqui é o vetor resultante. E aqui é justamente a diagonal maior. Então, tá coincidindo o quê? Dessa diagonal maior ser o vetor resultante. Então, a gente tá percebendo a coincidência dessa diagonal maior ser o vetor resultante, tá? E eu vou colocar aqui o ângulo entre esses dois vetores, que eu vou chamar de θ, tá? Então, como é que a gente calcula essa diagonal maior? Então, só para refazer aqui, quem é esse θ? É o ângulo entre os vetores. Vamos colocar aqui, θ é o que? É o ângulo entre os vetores. Opa, o programa deu para pensar aqui um pouquinho. Aí voltando, todo vetor ele forma um ângulo, tá? E a gente está vendo aí o ângulo entre os vetores. Ângulo entre os vetores. Voltou aqui o aplicativo. E o que é esse D? D, no caso aí, é o vetor resultante. Tá? Então, como é que eu calculo esse D? Esse D ao quadrado é o que? É A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Então, tá aí a maneira de você calcular o vetor resultante quando for um ângulo qualquer, tá bom? Então, quando for um ângulo qualquer, inclusive esses que eu coloquei, tá? Esses três ângulos aqui, o ângulo zero, é mesmo? É. Se o ângulo for, opa, deixa eu colocar aqui. Se o ângulo for 0 grau, que é só somar os vetores, eu posso usar aquela formulazinha e achar esse 4 também? É, vai achar o 4 também. Se o ângulo for 180 graus, que eu coloquei, eu posso usar aquela fórmula zona e achar que é só a diferença, 4 menos 3 dá 1. E se eu usar aquela fórmula também, vou achar 1? Vai, aquela fórmula que eu acabei de colocar. E também se o ângulo for de 90 graus, tá certo? Que é só usar o teorema de Pitágoras aqui no caso, tá? Você também vai achar o mesmo valor, tá? Por isso, a vantagem de você saber esses três casos especiais, né? Quais são os casos especiais? São esses que eu vou voltar aqui. O programa está um pouquinho lento, mas eu vou voltar aqui. Quais são os três casos especiais? Os três casos especiais são o ângulo de 0 graus, tá aqui, ó. Quando for 0 grau, vou colocar uma caneta mais avermelhada, ó. Quando for 0 grau, F1 e F2 a gente só soma, 3 mais 4, 7. Quando for um para um lado e outro para o outro, a gente subtrai. Se um for 4 o outro for 3, só subtrair. 4 menos 3, 1. Quando for 90 graus, a gente usa o teorema de Pitágoras. E quando for o ângulo qualquer, a gente vai usar a chamada lei dos cossenos. Qual é a lei dos cossenos? É essa fórmula que está aparecendo na sua tela,
que é a lei dos cossenos, tá? Que é essa diagonal maior aqui, é a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo entre os vetores aí, tá? E com esse conteúdo aqui a gente consegue resolver essa questão, tá? Eu dei a teoria aí, a gente vai conseguir fazer essa questão. Vamos fazer aqui, que é o seguinte: os deslocamentos A e B, onde é que você tá? Tô aqui, ó. Os deslocamentos A e B da figura formam um ângulo de 60 graus e possuem módulos iguais a 8. Calcule o módulo dos deslocamentos, faça os desenhos dos vetores resultantes para os casos. Então tá aqui, ó. Eu tenho os vetores A e B, como eles estão aqui, origem com origem, eu vou fazer a regra do paralelogramo, que é como? Na extremidade A, vou passar uma reta paralela a B, e na extremidade B, vou passar uma reta paralela a A, e aqui eu vou achar o vetor resultante, né? Aqui é o resultante. E ele disse aqui no enunciado que o ângulo aqui, ó, vou colocar de vermelho, que esse ângulo aqui entre os vetores é de 60 graus. Então, aqui é o item A, eu estou somando o vetor A mais o vetor B. Vou colocar o item A aqui, ó. Então, esse resultante, eu vou usar essa equação aqui, que é a lei dos cossenos, certo? Vamos lá, vamos usar essa lei aí. Diz o seguinte, que R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A, opa, deu uma travada, 2 vezes A vezes o B, vamos colocar aqui, 2 vezes A vezes o B vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Tanto A como B tem módulo igual a 8, então substituindo aí, ó, R ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 2 vezes 8 vezes 8 vezes o cosseno de 60 é igual a 100 de 30, que é igual a 1 meio. Então fica aí, ó, R ao quadrado é igual a 8 ao quadrado é 64 mais 64 mais, eu posso cancelar esse 2 com esse 2, e aí 8 vezes 8 é 64. E aí eu posso achar esse R, eu acho que vai dar, eu acabei fatorando aí, foi de uma questão, eu resolvi, deixa eu ver aqui quanto é que dá, não, vou fazer aqui, vamos fazer aqui na marra, né? Vai ficar 64 vezes 3, 64 vezes 3, que dá 192, vai dar raiz de 192, tá? Aí você pode fatorar e achar a resposta aí em metros, não é em U não. Já que é em metros, você vai colocar aí. Isso aqui dá aproximadamente igual a 13, né? Olha aqui na calculadora, mas você pode colocar em termos de raiz fatorada, tá bom? E a grande questão é a B de bola, que aí você vai transformar, vai ficar A mais o vetor menos B, né? Ó. E aí, cadê o vetor menos B? O vetor menos B é o contrário do B. O vetor menos B está aqui, ó. Aqui é o vetor menos B, né? E eu posso mudar a ordem. Eu posso colocar o vetor menos B mais o vetor A. Já falei para você que você pode mudar a ordem. Menos B, aqui, ó. Menos B mais o vetor A vai dar esse vetor aqui, ó. Esse é o vetor resultante agora, certo? E se você perceber, esse vetor resultante é a diagonal menor, tá certo? E quando a gente vai calcular a diagonal menor, a diferença vai ser só essa, ó. Então, esse resultante ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí você bota o menos, ó, menos 2 vezes A
vezes B vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores aqui, que no caso era 60 graus, tá? Então perceba aqui a grande diferença. A diagonal menor é menos e quando é a diagonal maior é mais, certo? Então vai ficar r ao quadrado 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes 8 vezes 1 meio, ok? Esse 2 vai embora com esse 2, vai ficar r ao quadrado igual. Esse 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, vai embora com esse 8 ao quadrado, fica igual a 8 ao quadrado. Vou deixar tudo de azul, vai ficar o r igual a 8 metros, né? Porque esse quadrado aqui vai embora com esse quadrado aqui, tá ok? Então a gente acha esse r igual a 8 metros. Ficou e valeu essa dica da lei dos cossenos. Grande abraço, fique com Deus.